O São Paulo foi lá para Lima, né, meu, e pegou um time semi-amador, com algumas promessas frustradas e alguns idosos. O Paulo Guerreiro estava no Bayern de Munique em 2002. Ronaldo, craque da Copa 2002, o Guerreiro estava no Bayern já. Então, assim, nós pegamos ninguém também, com todo respeito. Mas é o seguinte, mano, não interessa, nós estamos classificados. O São Paulo classifica na Libertadores. Matematicamente ainda pode ter uma chance irrisória de não classificar, isso não interessa pra gente, porque o São Paulo pega agora dois semitimes, dois subtimes aí também, esse Tajeres e o outro lá, o Libertar, dentro de casa, então isso não interessa para ninguém agora. Nós vamos passar o carro, foco na Copa do Brasil e foco no Brasileirão, que na Copa do Brasil o Náutico pode querer engrossar o caldo lá, e no Brasileirão também o São Paulo tem que voltar a ganhar. O São Paulo ganhou só do Santos, tá faltando, já empatou com o Ceará, tem que ganhar. Vamos ao jogo de hoje. Vamos lá. O goleiro Rafael, nota 0, por dar um susto miserável, que quase morreu em campo ali, quase que eu morri aqui. Então, nota 0 pro Rafael, que quase matou do coração. Ok. Porque ele assustou. E assim, eu vou dar nota 0 também pro Enzo Dias e pro Cédric Soares. Dois jogadores horrorosos, horríveis. E nota 10 pro André Silva, nota 10 aí pro Matheus Alves, não, nota 8, 7 pro Matheus Alves, que perdeu um gol feito ali, que o Alisson falou, meu amigo, o pai tá aqui, ó, e deu um passe pro Matheus Alves, que era entrar com bola e tudo. E aí, do nada, o cara não consegue. Ficou cego ali na hora, tentou bater o quadril na bola. Não é o quadril, é cabeça, chuta, joelho, o quadril menos, tá? Mas assim, ele deu uma assistência do gol pro André Silva, aquele primeiro gol horroroso que o São Paulo fez. O Matheus Alves deu assistência, ele deu assistência também do André Silva, do Ferreirinha, que foi anulado milimetricamente. É um moleque que vai saindo da casca ali do ovo, vai mostrando a cara pro mundo. E o outro é o Lucas Ferreira, que assim, virou banco de maneira errada. O Zubeldia, ele tinha pouquíssimas coisas para fazer, né? Naquela retranca maledeta que ele colocou. Ele montou uma retranca assim histórica. Gostam de falar de história? Eu não me lembro do São Paulo ter tido um time tão retranqueiro igual esse aí de hoje do Zubeldia. Mas ganhamos. Isso tá ótimo. Agora, o Zubeldia poderia ter tirado aquele Cédric manco, torto, e colocado o Lucas Ferreira no ataque, e beleza. Só que aí ele não colocou. O Cédric joga demais. Ó, gente, assim, o Cédric pior jogador demais do São Paulo chama Cédric Soares e junto com o Enzo Dias e junto com o Wendel. Não, pelo amor de Deus. Você tá maluco, esses três laterais aí, cara. Tô nervoso esses três aí. Você tá reclamando do Enzo Dias, só que... Você tá reclamando do Enzo Dias, só que a gente tava com o Wellington e Patrick Lanza no ano passado. Calma lá, né? Peraí. E o Wellington e Patrick Lanza? Peraí, né? Deixa eu falar aqui pra galera, Juba. Gente, vamos lá, vamos falar a verdade. Eu vou ouvir finalmente o que vocês estão querendo ouvir. Eu vou falar o que vocês estão querendo ouvir. Né? É a discussão. É a discussão Zubeldia que virou o tema virou uma filosofia, né? Gosta, não virou assim, né? Vão ter estudos. Não, mas o Zubeldia merece elogio, hein? Então, não dá pra também chegar aqui agora numa vitória dessa com a Libertadores desse jeito que o São Paulo tá fazendo e vir criticar também. Ele é resultadista? Ele é. Ele é um cara que tá jogando pelo placar, tá beleza. Mas na Libertadores tá dando certo e tá perfeito. Melhor nascendo que o empate, a derrota, né? É assim, vocês sabem que eu não passo pano. Vocês sabem que eu venho com a verdade máxima e absoluta aqui pra vocês. O que me incomoda são esses empates. Eu não vou ouvir que empatar com o Sport é bom, que o cara tá invencível. Eu não vou ouvir isso. Agora, ganhou? Aí tá bom. Ganhou bonito, hein? Ganhou? Aí tá bom. E assim, gente, vamos falar a verdade. A gente fala de um time bem competitivo do São Paulo. Olha a zaga do São Paulo. Eu acho que assim, eu acho que daria para ele fazer um trabalho melhor ainda com o que ele tem na mão. Mas tem que ser elogiado. Ferrarese joga demais. Juan Tressoldi tá jogando muito bem. Alan Franco é uma zaga fortíssima. O Juba tem muitas ressalvas. O Juba ele tem um olhar clínico, né, para lateral. O Juba ele tem uma análise bem criteriosa para lateral, né? Eu acho que tá bom o Cédric e o Enzo. Realmente não fizeram boas partidas, mas eu acho que tá bom o Cédric e o Enzo pelo que a gente enfrentava. Igor Vinícius, Juan Fran em um passado remoto, depois, né, umas coisas assim. Bruno Pérez, Não é porque você vai pegar os caras que estão horrorosos hoje e comparar com os caras horrorosos de outrora, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Ferreirinha e André Silva.
E o Ferreirinha, a E André confiança. Silva, eu quero falar dos dois. O André Silva joga demais. O André Os Silva dois, joga hein? demais. E o Ferreirinha também. Ferreirinha também. Ferreirinha também. E assim, números impressionantes para esses dois, hein, Juba? Dois caras Números que eram... impressionantes. Depois que o André Silva virou titular, eu não tenho os números aqui, alguém podia levantar na live aí e colocar aqui os números do André Silva e também os números do Ferreirinha. São números assombrosos. O André Silva, ele vira titular do Caleri, porque o Caleri machucou. O André Silva, ele faz acho que 2 gols, né? Em 2 jogos, se eu não me engano, ele fez gol e depois fez gol, teve gol anulado, o cara desembestou a fazer gol. Tem hora que ele joga mal. Ele jogou mal contra o Ceará, que ele chutou umas bolas meio tortas ali, a galera pediu o Rian Francisco, tudo bem. Mas a verdade mesmo é que o André Silva, ele está jogando bola. Inclusive no último jogo, aquele jogo que o São Paulo não fez os gols contra o Fortaleza, o André Silva, ele deu 2 lançamentos, um pro Lucas Ferreira, que ele colocou o cara na cara do goleiro, e o Lucas Ferreira desperdiçou. E um que ele faz uma tabela com o Ferreirinha, que o Ferreirinha cai também ali, sofre o pênalti, depois ele perde o pênalti. O André, ele fez um pivô, que é uma coisa que eu não esperava dele. Eu esperava dele um centroavante que faz gols. Agora, o cara também é pivô e deu 2 demonstrações claras contra o Fortaleza. Aí pega o próximo jogo, o cara vai na Libertadores, encaçar pra 2 no Alianza Lima lá, independente da fragilidade do Alianza Lima, nós fizemos a nossa parte. E o André Silva, tá maluco, aplauso em pé, tá louco, classificamos pra Libertadores, galera. E agora você, Ferreirinha. O Ferreirinha hoje meteu outro, hein? Não valeu, impedido milimetricamente, até acho que o Matheus Alves ele deu uma atrasada no lance, mas o Ferreirinha foi lá em caça pro outro. Então, eu achei isso maravilhosamente. O cara que fez gol direto. Ô, o cara tá falando que eu tô bêbado. Tá de brincadeira. Eu tomei um gole. Um gole. Eu tava tomando coca até agora aqui. Eu tô feliz, eu tenho que ficar feliz. O São Paulo ganhou na Libertadores. O São Paulo, assim, ele podia. Só pra vocês terem uma ideia do porquê que eu tô tão feliz. E aqui é papo sério, de verdade mesmo. O São Paulo, se ele perde hoje pro Alianza Lima, ele tinha 7 pontos. 7. O Alianza Lima faria também 7 se ele ganha do São Paulo. E o Libertad joga. Aí o Libertad podia chegar e fazer 10. 10 não. 10. Ele tem 7 também. Então, assim, 6, 9, 9 ou 10, eu não lembro agora. E aí o São Paulo, ele podia ficar talvez em terceiro da chave. O São Paulo, ele ganha do Libertad fora, do Tajeres fora e do Alianza Lima fora. Cara, isso é uma campanha para comemorar mesmo. Eu não sei se vai pegar depois na oitava de final, pegar o Palmeiras e ser eliminado. Eu não sei. Mas a verdade é que hoje a nossa campanha na Libertadores é irretocável. O Zubeldia, ele cometeu um erro no primeiro jogo contra esse ridículo desse Alianza Lima, time patético, de recuar muito o time no Morumbi. E aí o São Paulo estava fazendo um primeiro tempo clamoroso, um primeiro tempo lindo de se ver, e aí o São Paulo mesmo, por recuar o time, o Alianza Lima veio e fez 2. E aquilo serviu de lição para o Zubeldia, eu entendi. Porque hoje o Zubeldia, que era para colocar Sabino, era para colocar o Wendel, tudo lá atrás, entrando no gol, Jandrei, põe Jandrei e Rafael no gol, sabe assim? O Zubeldia hoje ele colocou Lucas Moura, ele colocou Lucas Ferreira, ele colocou o Luciano, ele não deixou esse Alianza Lima gostar do jogo. E esse foi o erro dele aqui no Morumbi. Portanto, ele chega agora lá fora e ele dá um baile nesse timeco do Alianza Lima e nós saímos assim com uma classificação gigante. Ou com uma vitória gigante, interprete como queira. E aí agora vai pegar Tajeres e Libertad em casa, que nós já ganhamos fora. Então o São Paulo ele pode fazer uma campanha de primeiro turno aqui histórica. Primeiro turno não, de fase classificatória histórica. São Paulo pode de 3, 6, 9, 18 pontos, ele pode fazer aí 16, cara. É impressionante, né, Tidico? É muito bom. Eu acho assim, eu acho que nós temos que ponderar, né? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós temos que comemorar demais essa marca, esse feito histórico. Para mim, inclusive, eu quero que a galera fale. Fala com mais energia, que senão você me cansa aqui. Não. Você me parece não, o mas Wendel, é porque, cara. Você me parece o Wendel, o Enzo Não, Dias. é porque assim. Vai pra cima! Não, a galera precisa falar disso, porque. Não fala com energia. Mas tem que. O Zubeldia já convenceu? Tá todo mundo, fala mal agora, critica o Zubeldia agora. Porque assim, ele realmente tá muito bem. Realmente melhorou. Mas assim, eu acho que nós pegamos uma chave relativamente fácil, Juba. Não, bem fácil. Relativamente fácil é pros mais íntimos. É pros menos íntimos. Pros mais íntimos, chave mais fácil da história de São Paulo. Então, esse começo
avassalador para os mais românticos, já convenceu? O Zubeldia é o cara para ser técnico do São Paulo? Já reverteu? Ele já reverteu? Eu acho que a discussão... Lá? Vamos ter essa discussão, mas não assim. O que o Zubeldia vai fazer contra times maiores? Acho que esse é o tom. Porque falar o Zubeldia convenceu? Não sei. O Zubeldia vai ficar no São Paulo? Sim, com certeza. Ele fica sim, com certeza. Então, vamos tratar aqui como o Zubeldia ficando. O Zubeldia pega agora Palmeiras, Flamengo, Botafogo, sei lá quem na Libertadores. O Zubeldia, ele tem chance de ganhar com esse futebol que retrancou pra caramba. Né? Porque o São Paulo tá retrancado. Faria esse gol que fez no Alianza Lima no Flamengo? Nós sabemos que não. Faria no Palmeiras? Não, claro que não. Para pegar times maiores, nós vamos ter que jogar um pouquinho mais. E aí? Acho que esse é o ponto da discussão. O Murilo dava na canela do André Silva antes mesmo dele pisar na área, né? Esses 2 gols de hoje aí não conta. Foi um gol que ninguém comemorou o primeiro gol porque ninguém entendeu. Entrou o gol ali, o Zubeldia tava assim, ó. Gol! E eu tava aqui igual ele. Eita, gol! Sabe? Porque o bagulho foi um negócio que você fala, não aconteceu esse gol. Foi uma jogada horrorosa, onde o zagueiro tava com a bola dominada, deu um bico pro alto, do bico pro alto, o outro veio cabecear com o Matheus Alves e não subiu. O Matheus Alves cabeceia, o zagueiro que tá marcando a Silva fica parado. O André Silva tira do goleiro ali de perna direita, mesmo sem ele entender nada, e é 1-0 pro São Paulo e não tinha nenhuma chance do time do Alianza Lima fazer nada. Ó o Del aí, se o Zubeldia não atrapalhar, já tá bom demais. Afinal, não tem chance do Crespo voltar com essa diretoria. O Crespo acho que tem chance de voltar com a diretoria, sim, viu, Del? Mas assim, hoje... hoje nós vimos o Matheus Alves, que por mais que a gente goste por ser jogador da base, mereceu sair. Achei certa a substituição. E ele tirou o Cédric Soares e colocou o Lucas Ferreira. Então ali, pode... Foi bem, ele foi pra frente hoje. Nós podemos nos apoiar na seguinte questão. Ele entrou errado, mas depois ele acertou, ele mexeu certo. É isso? Sim. Ele só entrou errado em uma posição, que foi no Cédric Soares, no lugar do Lucas Ferreira. Isso aí ele vai falar que ele é a retranca natural de jogar fora de casa e ele tá ganhando, e isso aí ele não vai nem falar, mas isso é óbvio, né? Ele não vai nem falar que é a retranca natural, mas isso é óbvio. Aí ninguém vai rebater isso aí. Mas hoje não tem o que rebater. Hoje tá certinho. O São Paulo detonou, cara. Nossa, tem um cara que falou que nós somos nojentos, cara. Poxa, aí não. Aí não. Aí pegou pesado, hein? Pra que aí isso? Pegou pesado. Ó, valeu, Del. Ó o Alan Souza aqui, ó. Eu tive que favoritar essa mensagem. Ele falou assim, ó. Mostra. Alan Franco merecia aquele gol. E agora nós temos que parar a live aqui. E é exatamente isso. Se tem alguém que merecia aquele gol que pegou na trave, era o Alan Franco. Na verdade, o Ferrarese tá vindo muito bem, o Juan Tressoldi também, só que o Alan Franco em específico merecia por tudo que tá jogando. Mas nós vamos falar de todos os jogadores. Quero saber também do Juba essa questão do lateral. Vai ter a coletiva aqui no canal, se disponibilizarem, né? Não, Jerônimo, você não comenta mais aqui não, cara. Sinto muito. Chamou de nojento. Pra que isso? Não, também calma, né, Juba? Calma. Tomou ban. Eu não sou de dar banho em ninguém, não, mas nojento. O Adonis Thiago mandou um superchat. Fala na minha cara isso aí, bacana, eu quero ver. Calma, Juba, calma. Hoje é um dia de festa. Coloquei a meta de 5 superchats de R$5 aqui. Se alguém quiser, o chat vai ficar na tela sendo muito comentado. O seu chat fica na tela e é comentado. Pronto. Vamos lá, Tito. E o Adonis já mandou um superchat. Já vamos falar, gente, se o São Paulo vai ser campeão da Libertadores ou não. Já vamos falar sobre isso. O Adonis Thiago mandou um superchat. Obrigado, Adonis. Tamo junto. Obrigado, Adonis. Tamo junto, meu rei. Olha aí, ó. Valeu. Brigadão, ó. Mora no meu coração. Todos vocês moram no meu coração. Menos o que eu dei ban agora aí. Não, mas ele às vezes ele nem acha isso. Vocês são nojentos, tá tirando. Às vezes ele nem acha isso. Eu não sou nojento. Eu tomo 2 banhos e meio por dia. Eu escovo os dentes todo dia. Quando eu acordo. Lê o chat, vamos falar sério. Ó o André Silva. Ó lá. André Silva vendo que o São Paulo quer outro atacante, mandou recado hoje. Ele não é técnico, não joga bonito. E às vezes manda umas bolas na lua.
mas faz gol. O André Silva jogou demais hoje, né, Adonis? E é verdade isso, né? Por que é ruim isso, né? Pensando, você olhou para um lado, eu realmente não estava pensando nisso neste momento. Mas você tocou num assunto muito importante. O André Silva, o cara que foi contratado. O André Silva ele é um cara novo, bem novo. Ele vai fazer, acho que ele tem 26 para 27, né, se eu não me engano. O cara está contratado. Ele entra fazendo gols. Como é que ele vê, né, o time, a diretoria indo atrás de centroavante? Ele deve falar assim, pô, que sacanagem. Eu tô aqui. O Caleri... Não é verdade. O Caleri, infelizmente, machucou. É O cara é o não é titularzão absoluto. Como é que isso bate do André Silva? E realmente, o André Silva pode falar o que for, mas está fazendo gol e está jogando demais. Não, mas essa visão não tá certa. A Como sua não tá visão, certa? Tidico Como e do que... Adonis, não está certa. O André Silva, ele pode Tá ter sido... certo sim. Está certo assim. Como é que não tá sério. certo? Ele pode Eu tô ter falando sido... também. Ele pode ter sido preterido em relação ao Caleri. Depois que o Caleri se machucou, o André Silva ele teve a titularidade garantida. Quem pode se incomodar com essa busca por centroavante é o Rian Francisco, o empresário do Rian Francisco, jogadores da equipe de base. Tipo assim, quem que é a equipe de base do São Paulo? O Carlos Belmonte, e aqui eu queria que vocês ouvissem a salva de palmas. Belmonte. Belmonte Tem falou. aqui, ó. Tem Ele, aqui. não, ele falou abertamente. Ele falou abertamente, o Belmonte. Ele falou assim, ó. Olha, base é tipo terceira reserva. É um time, os reservas e a base fica como terceira opção de time. Então, o São Paulo, ele tem como categoria de base o seu maior trunfo, o seu maior bônus para o futuro, o seu maior plus para você continuar no São Paulo indo bem. E o que o Belmonte faz? É um sincericídio. Sabe aquele suicídio sincero, sincericídio? Ele chega burramente, burro mesmo, e ele fala assim, time, tá lá, reservas, e a base vai ficar como terceira opção. Então ele dá um recado claro para os empresários de jogador craque de equipe de base, ele dá um recado claro para uma negociação como essa do Evangelos Marinax, que ele chega e fala, pô, peraí, eu vou investir 600 milhões na base, sendo que tem um diretor de futebol fajutinho aí que fala que é a terceira opção. Então, assim, o Belmonte, ele é um cara esquisito, né, cara? Porque é claro que a base é a terceira opção. Você compra o André Silva e tem o Caleri, é óbvio que o Rian Francisco é a terceira opção. Só que você não fala isso.